Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ítalo e nessa aula eu vou ensinar a vocês como criar este gráfico, que possui aqui uma combinação de um gráfico de colunas com um gráfico de linhas, muito utilizada para situações como essa, em que você tem que comparar o que foi realizado com uma determinada meta ou com um valor previsto. Ao final do vídeo, se tiver gostado, não se esqueça de nos seguir aí nas redes sociais para receber mais conteúdos como esse e deixar aí o seu like e comentário. Vamos lá então! Aqui eu estou com a minha estrutura em branco e, inicialmente, o que eu preciso fazer é gerar o meu gráfico de colunas. Então, selecionei aqui os meus valores, inserir gráfico, e indico aqui a minha opção de colunas 2D. Uma dica importante para você fazer combinações é não utilizar colunas 3D, tá? Utilize sempre as colunas 2D que você vai ter mais sucesso. E agora, eu quero jogar para dentro do meu gráfico as minhas metas mês a mês. O que eu vou fazer? Botão direito sobre o gráfico, vem em Selecionar dados. Essa opção vai permitir que você insira novos valores no seu gráfico. Vou clicar aqui em Adicionar. E aí ele tem qual o nome da série que você está adicionando. É a meta. Cliquei sobre a meta. E quais os valores correspondentes a essa série? Seleciono aqui todos os meus valores de cada um dos meses. Ok. Ok de novo. Veja que ele apareceu aqui para mim agora, lado a lado, duas colunas. A coluna do realizado, que está aqui de azul, e a coluna da meta, que está aqui de laranja. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso alterar o tipo de gráfico aqui da meta. Botão direito sobre ela, alterar tipo de gráfico da série, e onde está aqui meta, que está marcado coluna agrupada, você vai alterar para linhas. Ok? Eu vou indicar aqui a minha linha com marcador, que fica aquela bolinha em cada um dos meus meses. Ok. Veja que agora ele já traçou aqui a minha meta, que é sempre de 50 mil, relacionando com o meu gráfico de colunas. É claro que você poderia ter metas variáveis, por exemplo, vamos supor que em janeiro e em dezembro a minha meta sobe um pouquinho, ela vai lá para 70 mil. E em junho e julho ela fica lá com 60 mil. Veja que meu gráfico de linhas já se ajustou às minhas metas indicadas aqui na minha tabela. Ok? Então, você pode variar a sua meta ali mês a mês, que funciona normalmente e de uma maneira super interessante. Outras personalizações legais que você poderia fazer neste gráfico. Vou aumentar um pouquinho a largura dessa coluna. Clico com o botão direito sobre ela, venho em Formatar série de dados, e essa largura do espaçamento eu vou diminuir aqui para 50%, por exemplo. Beleza, minha coluna já ficou ali mais larga, do jeito que eu quero. Agora, eu vou adicionar um rótulo de dados nessa coluna. Botão direito, adicionar rótulo de dados. Ele apareceu aqui em cima da coluna, eu vou deixar ele mais ao centro. Botão direito no rótulo, formatar rótulo de dados e mudo aqui a posição para centro. Só que veja o seguinte, ficou um pouco embolado, não ficou? Uma boa opção nesses casos é você trabalhar com números abreviados. Ou seja, ao invés de mostrar ali 42.307, eu vou abreviar isso aqui. E aí, eu tenho uma nomenclatura para abreviação aqui de números na casa dos milhares, que é o K, que é bastante utilizado e compreensível aí por quase todo mundo. Então, ao invés de representar 42.307, eu vou abreviar essa casa das dezenas, centenas de unidades. Veja como a gente vai fazer isso. Botão direito sobre o meu rótulo de dados, formatar rótulo de dados. E aí, na opção de número, eu tenho as minhas categorias. Eu vou criar um novo código de formatação, que vai ser o seguinte: 0,0, pontinho, K, entre aspas. Vamos entender. Esse pontinho vai fazer com que ele abrevie para mim a casa das centenas, dezenas e unidades. Só que ele vai abreviar arredondando este valor e colocando ele após a vírgula. Então, por exemplo, o que era 42.307 vai virar 42,3 e o K na frente para identificar ali que é milhares. O que era 53
776 vai virar 53,8, porque ele vai abreviar aqui esse 776 para 8. Ele está mais próximo ali do 8 do que do 7. Veja como fica. Fechei e ainda vou mudar a minha fonte aqui para branco e colocar um tamanho 11. Ficou mais visual, concorda comigo? Então, uma boa opção você utilizar esses estilos de abreviação quando você trabalha com números grandes e espaço reduzido, seja com números nas casas dos milhares ou na casa dos milhões, que a gente abreviaria ali com M. Se você ainda não sabe fazer isso, fique ligado aí nos nossos vídeos. Para finalizar, vou adicionar aqui um título ao gráfico, cliquei sobre ele, venho aqui no mais e coloco o título do gráfico. Vou chamar esse gráfico aqui de realizado versus meta. Vamos definir aqui um estilo de formatação colocando um preenchimento azul e a fonte branca. Ok. Posso retirar o contorno do gráfico também, selecionando ele, vindo em formatar e colocando sem contorno, que aí é como se ele fizesse parte ali integralmente da minha planilha. Também fica bastante interessante. E uma última modificação que eu vou fazer é no tamanho do meu marcador. Clicando sobre ele, botão direito, formatar série de dados, eu venho aqui nesse baldinho de tinta, altero para marcador e posso aumentar o tamanho da minha bolinha, do meu marcador. Vamos colocar aqui, por exemplo, 7. Fechei, olha o resultado. Ok? Então, são personalizações interessantes que você pode fazer. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas que possam ter interesse nesse conteúdo gratuito. Até mais, tchau, tchau!